Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula passada vocês já estavam copiando e vendo, anotando no caderno de vocês a diferença do romance e do romantismo, que parece às vezes os dois serem a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa. Então hoje eu trouxe aqui para vocês um pouco da explicação sobre a diferença desses dois. Então vamos começar lá pela história do romance. Então a palavra romance ela tem origem na época do Império Romano, que designava então as línguas populares usadas pelo povo do período. Então, com a modernidade, com o passar do tempo, o romantismo passou a ser considerado sinônimo de folhetim, e somente lá no século XVIII que ele passou a ser considerado um gênero literário. Então, a palavra romance, ela vem do Império Romano, de Roma. Então, eles estão interligados ali. Então, as características do romance. Então, o que é a diferença então do romance para o romantismo? Tem alguma diferença? Tem diferença sim. Então, o romance é uma narrativa literária, que ele é organizado por uma sequência de fatos interligados e que acontece em determinado tempo. Alguns desses fatos, então alguns desses textos, eles não são construídos em uma relação temporal lógica, então ele não vai seguir um ano após o outro, ele vai estar seguindo, vai estar lá em 2020, de repente vai estar em 1980, tem flashbacks, ele pode estar retornando no tempo, tá? Então essa que é a diferença. Alguns desses textos então são construídos em uma relação temporal lógica, que é o que eu falei anteriormente, que vai seguir uma ordem, e os outros não, vão ter esse flashback. O romance, então, no romance é possível contar histórias reais ou imaginárias. Você pode, então, usar fatos reais dentro do romance, assim como pode simplesmente inventar uma história dentro dessa narrativa. A obra que é considerada a iniciadora do romance dentro da literatura é o Dom Quixote, livro de Miguel de Cervantes, escrito então em mais ou menos em 1600. O Dom Quixote de la Mancha, que muitos de vocês eu acredito que já até leram ele. O romance de cavalaria conta as aventuras do Dom Quixote e do seu companheiro Sancho Panza. Então foi ele, Dom Quixote de la Mancha, que deu para nós o início do romance, o início da narrativa de romance. Então foi ali que se iniciou, foi com Miguel de Cervantes. E qual que é a estrutura do romance? Então, um romance temporal apresenta uma trama. E essa trama é formada por 4 elementos. O narrador, personagens, enredo e tempo. O narrador é a pessoa que vai estar contando a história. Pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador observador, um narrador em primeira pessoa. Então tem vários tipos de narrador. Os personagens são os que vão estar envolvidos na história. Então nós vamos ter os personagens principais, os protagonistas, vamos ter os antagonistas, que são os personagens maus da história, digamos assim. O enredo, o que é o enredo? Ele é a sequência de fatos que serão contados na história. O enredo se desenvolve a trama e é construído para que o tema central seja atingido. Então, para que se possa chegar na ideia principal do texto, nesse clímax ali. E o tempo é quando os fatos acontecem. E o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Tempo cronológico, lembre de cronômetro, que vai seguir o relógio, que vai seguir então a ordem em seguida dos fatos. E o tempo psicológico é conforme o personagem vai lembrando e vai contando. Então, assim como ele pode estar no dia presente, de repente ele já volta a 2, 3 dias atrás ou muito tempo atrás. Então, ele tem essa variação nos tempos, tá? Agora vamos para o romantismo, as características e o contexto histórico do romantismo. Então, o romantismo é um movimento literário, um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. Então, ele é diferente do romance, porque o romance ele é uma narrativa longa que vai se estendendo em torno daqueles 4 elementos que eu acabei de falar. E já o romantismo não, ele pertence a uma das escolas literárias. Então, ao contrário ao objetivismo, então ele é contrário ao objetivismo, ele vai ser mais
ele vai quebrar então as tradições clássicas, a perfeição das obras, e ele apresenta uma visão de mundo centrada no ser humano com destaque para as sensações, para as emoções, para a liberdade de pensamento. O romantismo ele surgiu na Europa por volta do século XVIII, no contexto da Revolução Industrial e do Iluminismo. Então, ele vai estar interligado a esses dois elementos, a Revolução Industrial e ao Iluminismo. Um movimento intelectual e filosófico baseado na razão. Então, o Iluminismo foi esse movimento intelectual baseado na razão, um movimento filosófico, né? E ele durou até meados do século XIX, quando começa o realismo. Então, sempre que vocês ouvirem falar em romantismo dentro da literatura, ele está se referindo às escolas literárias, que foi então o romantismo uma das principais escolas literárias que se tem registro. Dentro do contexto histórico, então, como uma escola literária, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio foram estabelecidas, então, pelo romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, publicado na Alemanha em 1774. Então, esse foi o romance ali que deu início ao romantismo. Então, um livro de romance, um livro de narrativa, que deu início à escola literária conhecida como romantismo. Então, a primeira edição da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, foi o livro que deu início ao movimento romântico. Então, na Inglaterra, o romantismo se manifesta nos primeiros anos do século XIX, com destaque para a poesia ultrarromântica de Lord Byron e para o romance do histórico Ivan Yoré, de Walter Scott. Daí o romantismo ele vai ser dividido em alguns períodos, que nós vamos ter até a geração byroniana ali, que é uma geração que foi bem conturbada, porque eles viviam uma vida muito boêmia, uma vida em bares. Os escritores morriam muito cedo porque eles só pensavam em beber e fumar e acabavam pegando tuberculose e outras doenças, e eles só tinham aquele enfoque nos sentimentos, nas emoções deles, que eles queriam retratar ali naquelas obras. E então seguiam ali o romantismo. Agora, quais que são as principais características do romantismo? Então, elas são a oposição ao clássico, a estrutura do texto em prosa, um texto longo, o desenvolvimento de um núcleo central, a narrativa ampla refletindo a sequência do tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, e o surgimento de um público consumidor. Então, ali, a literatura ela parou de ser só para a classe burguesa e então passou a dar mais acesso para a classe mais pobre. Então, eles tinham mais acesso a essa literatura porque vinha através dos folhetins, dos jornais, e era mais fácil para ser comprada, para ser consumida. Outras características são o uso de versos livres e versos brancos, que são aqueles que não possuem rimas, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher. Então a mulher era colocada lá num pedestal, os homens enalteciam elas, colocavam às vezes muito como um amor platônico, um amor inalcançável, a criação de um herói nacional, o sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. Então, como eu falei, foi uma geração assim, bem boêmia, uma geração que valorizava demais os sentimentos, e eles acabavam indo para os vícios para poder então transformar esses sentimentos deles em algo mais fácil de se viver. Subjetivismo e egocentrismo, saudades da infância e fuga da realidade. São essas as principais características do romantismo. Então agora vocês já sabem qual que é a diferença entre romance e romantismo. O romance é uma narrativa longa que se desenvolve em torno de alguns personagens, de espaços e tempo cronológico ou psicológico, e o romantismo vai ser uma escola literária que vai ser apresentada então a partir do século XVIII ali, e daí vai dar sequência às várias gerações romantistas. É isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. E no próximo vídeo vocês têm a explicação do exercício que vocês têm que desenvolver no caderno de vocês.